Saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo no canal. Eu quero desejar a vocês um dia abençoado e também que Deus abençoe a você que está vendo esse vídeo nesse momento. Queridos, no vídeo de hoje nós iremos falar basicamente um pouco a respeito do casamento, mas respondendo duas questões. A primeira questão é: será que pode haver divórcio no casamento? Sim ou não? E também a outra questão é: eu posso casar com alguém que está fora da igreja? Sim ou não? É pecado casar com alguém que não frequenta a igreja? É isso que nós vamos responder aqui. Essas perguntas são perguntas muito importantes. E assista o vídeo até o final e não perca. A última questão é a mais importante. Eu vou pedir para você, são duas questões que nós temos. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não esqueça de apoiar o canal a chegar aos 1000 inscritos. E junte-se à nossa comunidade se você não faz parte dela. E também, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. Primeiro, quando estamos a falar a respeito do divórcio no casamento, nós vamos perceber que quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez o homem e a mulher com a intenção, ou seja, com o objetivo de que os dois possam morar junto até que a morte os separe. Mas hoje, por causa do pecado, nós notamos que existem vários problemas que surgem dentro do relacionamento. E uma delas é através da traição e a outra é através de má comunicação no relacionamento. E essas duas coisas têm criado grandes problemas no relacionamento e certos relacionamentos terminam na miséria, ou seja, termina na beira da separação e alguns mesmo separam. Isso também traz consequências muito graves para as crianças. Certas crianças são abandonadas, começam a viver nas ruas e algumas também começam a passar por necessidades. Agora, querido, olhando para esse contexto, o que a Bíblia fala a respeito do divórcio? É verdade que a Bíblia diz que no livro de Mateus, Jesus Cristo, quando estava a ensinar a respeito do divórcio, Cristo disse assim: se você encontrar a sua esposa praticando a fornicação, ou seja, se deitando com outro homem, aí você pode ter o divórcio, né? Você pode dar o divórcio para ela. Aí você está livre da lei. Mas se não for através da fornicação, ou seja, da traição, né? Ou seja, se ela se entregar a outro homem na prática do sexo, aí você tem 1000 razões para se divorciar. E isso a Bíblia permite. Mas por outros motivos, a Bíblia não permite o divórcio. Porque a vontade de Deus é que o homem e a mulher vivam juntos. Veja o livro de Coríntios, no capítulo 7, do versos 10, o que diz. Diz assim: agora para aqueles que são casados, eu dou este mandamento. Aliás, não sou eu que dou, mas o Senhor. A esposa não deve se separar do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case outra vez. Ou então que faça as pazes com seu marido. E o marido também não deve se divorciar de sua esposa. A Bíblia diz que o homem e a mulher não devem se separar. A vontade maior de Deus é que o homem e a mulher vivam juntos. Não é da vontade de Deus que o homem se separe da sua esposa. Porque Cristo quer que os dois vivam juntos. E Cristo quer que os dois vivam de uma maneira unida, que haja mais amor no lar e, acima de tudo, que haja uma união perfeita e que também produza frutos dentro do casamento. A Bíblia diz: se homem e mulher, se a mulher separar com seu marido, que se procurem e façam as pazes e voltem juntos a viver no convívio familiar. Agora, a Bíblia também diz: se o homem separar da sua esposa, procure a esposa e façam as pazes. Ou é só, a Bíblia diz que quando o marido separa com a sua esposa e vai casar a outra esposa, pratica o pecado. Ela cai no pecado de adultério. Então, a morte é o único que pode nos separar. A morte é a única coisa que separa o casal. O casal não deve separar por qualquer outro motivo, a não ser apenas por adultério, ou encontrar a esposa no ato de adultério. Aí sim você tem 1000 razões para separar, e a Bíblia aprova isso. Mas caso contrário, a Bíblia não aprova. Diz que o homem não deve separar da sua esposa. Por quê? Porque a mulher foi feita para ser amada. A mulher deve ser amada. É isso que Deus, por isso que Deus fez. Por isso Deus fez a mulher da costela de Adão. A mulher, ela deve ser amada. E a mulher, ela deve também corresponder a esse amor do seu marido. E também a Bíblia diz que não deve haver separação no lar, porque isso traz consequências muito negativas na vida, tanto do marido, tanto da esposa e tanto dos filhos. E o verso a seguir também diz o seguinte: para os demais digo isto,
Sou eu que digo e não o Senhor. Se algum irmão tem sua esposa que não acredita em Cristo e ela concorda em viver com ele, o irmão não deve se divorciar dele. Veja só, a Bíblia é clara, diz que não deve haver divórcio dentro do matrimônio familiar. Agora, passando para a segunda questão, eu posso casar fora da igreja? É pecado ou não? Veja, a Bíblia diz o seguinte no livro de 1 Coríntios 7, mas agora passando para o verso 12, diz: para os demais digo, se uma irmã ou um irmão casar com alguém que é descrente, não possam se separar. Diz assim, se você casou com um irmão ou uma irmã que não é uma que adora a Deus, a Bíblia diz que não é pecado. Mas o que você deve fazer então? O que você deve fazer é tomar muito cuidado para que a sua esposa, o seu marido que é descrente, não venha a fazer com que a sua fé possa se desfalecer. Então, a Bíblia diz que se você tem um marido ou uma mulher descrente, viva de uma maneira honesta e modesta para ganhar a vida desse marido ou mulher. Veja o verso a seguir o que diz. Diz assim, e se uma mulher tem um marido que não acredita em Cristo e ele concorda em viver com ela, a irmã não deve se divorciar dela. Então, não é permitido divorciar uma mulher ou um marido que é descrente. Mas o que deve fazer então? Diz, porque o marido que não acredita em Cristo é consagrado no convívio com a esposa, e a esposa que não acredita em Cristo, é consagrado no convívio com o marido. Então diz o verso, diz que a esposa deve ganhar o marido para Cristo no convívio familiar. Ela deve demonstrar boas ações, ela deve demonstrar boas obras, ela deve demonstrar o respeito, ela deve demonstrar a reverência e também ela deve demonstrar as qualidades e os caráteres de Deus. As qualidades de Deus e o caráter de Cristo. Deve ser mais amorosa e, acima de tudo, deve orar muito para que Deus possa tocar o coração do seu marido para que se converta. E também isso vale para ambas partes, tanto como a mulher, tanto como o marido. Então, o marido também se casou com uma mulher que é descrente. Que seja um marido de responsabilidade, de qualidade. Que seja um marido muito paciente e bondoso e amoroso para transmitir o amor de Deus para aquela esposa. E sendo assim, aquela esposa vai acabando sendo ganhada pelo marido no convívio, no seu dia a dia. O nosso dia a dia prega muito. Então nós devemos ser pessoas muito amorosas, humildes o suficiente ao ensinar a outra pessoa. E também devemos ser pessoas que amam, acima de tudo, as outras pessoas, dando valor também à vida delas. E, acima de tudo, olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Então, a Bíblia diz que não deve haver separação, tanto para os que casam fora da igreja e tanto para os que já estão casados. Não deve haver separação. Um exemplo que eu vou dar é o seguinte. Esther foi uma mulher que casou com um rei. E também a Bíblia diz que Esther era uma judeia. E o rei não era judeu. Então, quando a Bíblia diz que vocês devem casar com as filhas de Jerusalém, ou seja, devem casar com um jugo igual, não desigual, a Bíblia diz que, nesse sentido, nós vamos perceber que Deus ele está nos prevenir de alguma coisa. Qual é a coisa que Deus está nos prevenir? Olha, se você casar fora da igreja, você corre vários perigos, vários riscos. O primeiro risco que você corre o perigo de perder a sua fé. Você corre o perigo de perder a sua crença. Você corre o perigo de esquecer as suas doutrinas e seus princípios. Esses são os perigos que você corre. Por isso que Deus disse que para prevenir isso, case dentro da igreja. Mas é verdade que casar dentro da igreja é mais melhor do que casar fora. Porque quando você casa dentro da igreja, você terá menos problema em relação à sua fé com a outra pessoa. Agora, quando você casa fora da igreja, você terá mais problemas em relação à sua fé com a outra pessoa. Porque o que você crê não é o que a outra pessoa crê. E o que você acredita não é o que a outra pessoa acredita. Então, é necessário que você tome uma decisão forte e um princípio também muito forte. Por isso, meu querido irmão, esse vídeo se te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar e também de ajudar o canal a crescer, chegar até os 1000 inscritos. Eu vou ficar por aqui. Que Deus te abençoe, seu casamento, sua empresa, seus filhos e todos os seus dia a dia. Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau.